Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Vocês, pessoas tão especiais, numa noite especial. E eu convido agora todos para se colocarem numa posição confortável. Não importa onde você esteja, pode ser na sua casa, no carro, sentado numa poltrona, numa cadeira. Acomode-se bem confortavelmente o seu corpo para iniciarmos o nosso relaxamento. Enquanto eu estiver falando, você vai respirando profundamente várias vezes e vai distensionando toda a sua musculatura, todo o seu corpo. De preferência, feche seus olhos. Se você não conseguir, pode ficar com os olhos abertos, porque quando nós fechamos os olhos, a gente faz uma conexão interna com o nosso interior. E esse é um momento muito especial, exatamente isso. O físico nós cuidamos, quer dizer, às vezes, mas o nosso interior nem sempre nós cuidamos. Então esse momento ele é único nesse dia de hoje, para você aproveitar o máximo e distensionar a sua musculatura, retirar todas as toxinas que foram acumulando durante o dia. Então quanto mais você inspira, leva uma energia nova e quando exala, retira, afastando todo aquele cansaço, aquele estresse, aquilo que ficou acumulado durante o dia. Se permita agora fazer uma revisão, faça uma retrospectiva aí, como foi o seu dia? O que foi que te perturbou, que te incomodou, que te tirou do teu foco? Teve pessoas talvez que te desagradou? Aproveite esse momento agora para respirar. Quando você exala, você limpa essa energia, você troca, as memórias vão sendo ressignificadas. Então observe como foi teu dia de hoje, como foi o seu trabalho, como foram os seus contatos, seu relacionamento com a família, com clientes, com pessoas, com filhos, com cônjuge, não importa, mas faça essa auto-observação. E assim você vai sentindo como é bom se libertar de tudo isso, como é bom deixar o corpo tão leve, a nossa mente. Esse é o propósito. E a nossa proposta hoje é para que você se permita. Delete tudo aquilo que não serve mais. Deixe exatamente saindo como se estivesse jorrando essa energia do cansaço, do estresse, talvez de emoções negativas. Observe se teve alguém que te irritou, alguém que provocou um conflito e você entrou no conflito da pessoa. Né? Porque o tempo todo nós estamos fazendo essa troca. Estamos recebendo e emanando situações. E nem sempre elas são agradáveis, ou seja, muitas vezes, a maioria das vezes, são coisas desagradáveis, alheia à nossa vontade. E esse é o momento para você aproveitar o máximo. Então se conecte consigo mesmo, respire bem profundamente e vai aproveitando fazer essa revisão. Se tem algumas pessoas que te atrapalharam, se teve alguma atividade, alguma tarefa, algum recurso que você usa no dia a dia, que no dia que você está bem, esse recurso é maravilhoso. Mas talvez hoje ele te atrapalhou, né? Ele se atravessou na tua frente. Aproveita agora, respira e vai deixando, dissipando toda essa energia, todas essas memórias que ficaram acumuladas. Assim você vai ficar livre, leve e vai harmonizar o seu interior. Harmonizando a sua mente, o seu corpo, você está se elevando espiritualmente. Então nós estamos aqui hoje fazendo esse convite do fundo do coração, para que você possa sentir realmente, deixa tocar na sua alma, o que você está buscando para a sua vida. Mas nós só podemos agregar coisas novas quando nós relaxamos e decidimos deixar sair tudo aquilo que não serve mais. Então agora é um uau, deixa pôr aí para fora toda essa energia. Então esse é o nosso convite, respira mais algumas vezes bem profundamente e assim nós encerramos o nosso relaxamento de hoje. Assim seja. E aproveitando então esse momento que você está preparado, harmonizado, está com uma sensibilidade em alta, mantenha-se concentrado para fazermos a nossa prece inicial. Então aproveite agora esse momento, essa prece, peça para os teus mentores, peça para Deus, para Jesus, Nossa Mãe Maria, para te inspirar, para trazer toda uma nova energia, para aumentar a sua fé. É assim que nós vamos conseguir uma evolução espiritual. Então vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos oriente, que nos conduza e que nos mantenha num silêncio profundo, que a nossa alma possa absorver e possa tomar consciência do que eu preciso melhorar, o que eu posso mudar. Então, Senhor, abençoa todas as pessoas que estão ouvindo, abençoa todas as pessoas que estão trabalhando para que esse evento aconteça, abençoa o nosso palestrante da noite e nos conduza da melhor forma
para quando nós encerrarmos essas nossas atividades, que você possa sentir esse bem-estar, que você possa ficar numa sensação realmente de amor e de fé. Que assim seja. Como nós já estamos agora harmonizados, nossa mente bem tranquila, bem consciente, vamos aproveitar para fazer a nossa prece inicial. Então eu convido a todos para que possamos fazer a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Assim nós damos início às nossas atividades, preparando todo o nosso ambiente, os nossos corações para a nossa palestra, que virá na sequência. E lembrando também que no final da palestra, mantenham-se por favor conectados, que nós vamos receber o passe. Maravilhoso, vocês vão adorar, ok? Então vamos lá, Senhor. Aproveitando esse momento oportuno, nós pedimos agora a sua bênção, pedimos o seu olhar de amor para nos conduzir e oferecemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Gratidão. Muito bom. Então assim nós vamos dar sequência agora para falar de um tema maravilhoso. Eu espero que você continue aí nos assistindo, ok? Boa noite, amigos. Estamos em mais um final de ano. Agora já o mês de dezembro de 2020, esse ano tão difícil, tão complicado, mas que, como todos os anos anteriores, essa época do ano, independente de tudo que aconteceu, nos remete a sempre um pensamento único, que é o do Natal, a proximidade do Natal. Quando as lojas, o comércio, a televisão, tudo nos remete a essa data festiva. A festividade da troca de presentes, a festividade do comércio, as lojas entulhadas de pessoas, em que pese, claro, o problema momentâneo que temos, a limitação de deslocamento, né, de aglomeração de pessoas, mas de qualquer maneira o comércio ainda vive desse momento chamado Natal. Só que nós que somos espíritas, nós que somos cristãos, num termo certo da palavra, né, que cultuamos aos ensinamentos de Jesus Cristo, nós temos que entender o Natal não só a respeito dessa festividade comercial. Nós temos que olhar para o Natal como sendo a data do nascimento daquele que nos trouxe as palavras corretas, aquele que fez a sociedade humana se modificar completamente, que fez com que o Velho Testamento, tudo aquilo que era dado nas escrituras do Torá antigas e a forma como a sociedade se comportava, modificassem. Jesus veio trazer o amor. Jesus veio trazer uma visão de mundo completamente diferente. Jesus veio mostrar para nós como evoluir em termos espirituais, como verdadeiramente alcançar aquilo que ele denominava o céu, né? Não é esse momento festivo onde nós temos um Papai Noel, um senhorzinho simpático, normalmente rechonchudo, vestido numa roupa vermelha, aqui no nosso país passando muito calor para poder agradar as crianças, né? Por causa da cultura na qual ele foi inserido, que era lá do Polo Norte. Então, por isso, essa roupa toda cheia de pelos, né? Para que não passasse frio, né? Surgiu como sendo, através do bispo Nicolau, nos anos 200 e alguma coisa depois de Cristo, onde ele entregava
dinheiro para as pessoas, saquinhos com dinheiro. Então isso se tornou uma tradição. Aquele homem que fazia essa bondade era lembrado anualmente nessa festividade. Antigamente até nem era a cor vermelha que ele se utilizava. Ele era visto com roupas muitas vezes verde ou muitas vezes marrom. Depois o próprio comércio veio a fazer uma transformação na figura do Papai Noel, quando lá na década de 30 a Coca-Cola começou a se utilizar das propagandas, aí claro, colocando as suas cores, e o Papai Noel veio de lá para cá idealizado como sendo essa figura gorda, com barba, né, coisa que não tinha antigamente. Mas independentemente disso, nós temos que entender que esse Senhor, o Papai Noel, da mesma maneira nos remete àquilo que nós temos que olhar como sendo o nascimento de Jesus, propriamente dito o amor. Esse Senhor também vem trazer o amor, em que pesa essas questões comerciais, né? As crianças, elas se sentem abraçadas, amadas por essa figura do Papai Noel. Mas nós teríamos que fazer diferente, fazer essas crianças desde muito cedo entenderem que aquilo que está acontecendo ali, talvez até mantendo, claro, a possibilidade de uma troca de presentes, essa festividade comercial da maneira como é, mas por que não comemorando o aniversário de Jesus Cristo? Essa figura, sim, importantíssima. Essa figura que vai fazer com que essa criança provavelmente seja um adulto muito mais centrado, muito mais amável, muito mais equilibrado. Se ele entender quem foi Jesus Cristo, se ele entender qual é a sua verdadeira mensagem, desde pequeno, desde criança, comemorando todos os anos o seu aniversário, nós teremos sim, então, uma festividade por inteiro com Papai Noel, com Jesus, com todo mundo. Eu acredito que em muitos lares aconteça isso, mas eu sei que em muitos lares o Natal não passa senão dessa festividade de reunião de família, jantar, uma comida melhor, uma troca de presentes, pessoas que gastaram para adquirir esses presentes e dar àquelas pessoas que são da sua família, mas que se esquecem muitas das vezes de sequer fazer uma oração antes da janta, de lembrar quem verdadeiramente foi Jesus, do porquê que o Natal é para nós tão significativo, né? Então, nós temos que entender Jesus, que veio num momento em que a humanidade passava por uma certa transição, aonde todos aqueles profetas anteriores, né, diziam que viria, sim, o momento em que o Messias encarnaria nesse planeta, né, e traria a mensagem de Deus, que por muitos foi colocado como sendo o próprio Deus vivo, né, em que pese não ser esse o nosso assunto, né, nós temos que entender quem foi Jesus. Né? Nós que somos espíritas conseguimos compreender que nós temos um espírito além do corpo material, né, o qual vem passando por uma série de reencarnações de vidas seguidas, aonde vai adquirindo conhecimento, vai apurando a sua inteligência e principalmente vai se apurando moralmente para que se desenvolva, para que evolua.
Então, quando nós vamos olhar para um Jesus Cristo, nós vamos ter que visualizar um espírito que já está lá no final dessa subida, dessa progressão espiritual, muito diferente de nós. Porque ele, sendo um espírito puro, o mais puro que por aqui já esteve, ele necessariamente tem que ser um espírito que moralmente não tem nada mais a desejar, absolutamente nada. Ele, sendo um espírito da pureza que tem, necessariamente tem que ter todo o conhecimento, tem que ter a inteligência totalmente apurada. Então foi esse espírito que esteve aqui. Foi esse espírito que nasceu naquele momento. Foi um espírito completamente puro que veio trazer para nós a consolação, veio nos ensinar como deveríamos agir, nos portar, para que um dia sejamos como ele. Ele nada mais é do que o governador dessa orbe, desse planeta. Ele é aquele que sempre foi, desde muitos milhões de anos, poderíamos dizer, o responsável por essa orbe. Nós temos aqui, talvez, por cerca de 10 mil anos, fósseis de seres que podemos já dizer como sendo humanos, da maneira como entendemos, 10 mil anos. Mas nós temos que ver que Jesus, há muito, muito mais tempo que isso, já era puro e já era responsável por esse planeta. Então ele, Jesus, que disse que antes mesmo de Abraão eu sou, quer dizer, muito antes de se falar desses profetas anteriores que viriam trazer a palavra de Deus lá na Torá, no Velho Testamento, ele já era puro, ele próprio assim o diz, né? Então, ele com todo esse conhecimento, com toda essa moral, aqui esteve. E é lembrado todo dia 25 de dezembro, talvez não tenha sido essa a data do seu nascimento, muito provavelmente não tenha sido, né? Fala-se em que essa data foi buscada para que se fizesse se colocasse exatamente no dia que se comemorava o aniversário de algum dos imperadores romanos, e para que se esquecesse disso, foi colocado ali a data de Jesus. Também não tem nenhuma relevância esse assunto, mas o fato é, dia 25 de dezembro é Natal. Dia 25 de dezembro, nós temos como uma data simbólica do dia que esse ser fabuloso, fantástico, que governa, que gerencia toda a nossa orbe, esteve aqui encarnado num corpo material como o nosso, que passou por uma transformação perispiritual tremenda para que pudesse se materializar, para que pudesse voltar para a matéria, sendo que ele, já puro, não tem nenhuma relação mais com a matéria, mas veio e aqui esteve e aqui nasceu. Nasceu no Oriente Médio, nasceu numa região conturbada, numa região onde havia uma dificuldade enorme entre os povos, muito atrito, muitos problemas sociais, uma região dominada pelo Império Romano, uma região onde os povos não se entendiam. E ele veio trazer a paz. E ele veio colocar com as suas palavras tudo aquilo que estava errado e a forma como deveria ser. Claro que com certa dificuldade de colocar e se expressar para um povo tão ignorante,
um lugar onde se falavam diversos idiomas. Poderia ser até mesmo que ele, Jesus, fosse fluente em diversos idiomas. Há estudos nesse sentido, né? Porque para ele conversar com romanos em latim ou grego, que era uma língua universal, ou com os hebreus através de aramaico, né? Então, ele era um homem que tinha facilidade de comunicação, mas que de qualquer maneira, pela ignorância do povo daquela época, a sua mensagem talvez não tenha chegado da maneira correta. Foi distorcida. Criaram religiões em cima daquilo que ele dizia de forma figurada, com interpretações, 1000 interpretações feitas, cada um fazendo para aquilo que lhe convém mais, ou que convém mais para a sua religião, ou muitas das vezes para que ganhasse em cima disso. Não podemos negar que isso existe, que isso ocorre, infelizmente. Mas o Espiritismo veio em 1860 e alguma coisa, 57, se não me engano, trazer uma interpretação pelos próprios espíritos de como nós deveríamos interpretar essas palavras de Jesus. Então hoje nós temos talvez mais facilidade para falar da religião, para falar do cristianismo, para tentar ensinar as pessoas como elas verdadeiramente devem ser, porque elas se esquecem. O crente, a pessoa que é tida como aquela que crê e ela repete e fala de Jesus o dia inteiro. Perceba quantas vezes as pessoas falam de Jesus, em nome de Jesus, isso, aquilo, Jesus, e ela não consegue muitas das vezes agir como Jesus. Agir conforme Jesus falou para agirmos. Olham para ele como sendo um homem barbudo, de olhos claros, uma coisa praticamente impossível naquela região onde ele esteve, onde ali existem pessoas que seriam para nós cerca de pessoas mestiças, negras com brancas, pessoas de cor mais escura, cabelos e barbas mais crespos, que não têm olhos azuis, não são surfistas australianos, como fica parecendo aquela imagem de Cristo. Mas ele, independentemente da aparência, daquilo que a gente olhe e imagine como foi Jesus, trouxe as suas palavras. Ele, Jesus, veio e colocou em primeiro lugar que a lei era uma só, que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então nós temos aqui 3 coisas apenas: Deus, os outros e nós mesmos. Temos que nos amar, temos que amar ao próximo e amar a Deus. Essa é a lei. É isso que Jesus veio fazer com que a humanidade parasse para pensar. Que tudo aquilo que era feito, tudo aquilo que eram as ações humanas estavam fora da casa do Pai. Estavam no interesse próprio, estavam apenas e tão somente para as próprias pessoas, conforme as suas castas, conforme os seus interesses próprios. E ele falou que precisavam se amar. Jesus, então, sendo assim, poderia ser por nós olhado apenas e tão somente com essa palavra amor, nada mais. Em que pese não parecer ele ter sido uma pessoa assim tão
amável, porque ele, de certa maneira, foi um homem que bateu de frente com aquela sociedade. Mas, em nome disso, para que as pessoas aprendessem a ser amáveis umas com as outras. Ele veio nos colocar que nós devemos agir, nos comportar auxiliando o próximo, auxiliando as outras pessoas, e nos deu todos os exemplos possíveis disso. O que seriam as curas, etc., para demonstrar que você não precisa, de maneira nenhuma, você não precisa ser alguém importante, ter bens, mas que você precisa apenas e tão somente saber olhar para o outro e auxiliá-lo. Veio nos ensinar, então, o que é a caridade. Caridade muito diversa daquela que nós espíritas muitas das vezes nos agarramos de dar coisas para os outros. Não é só disso que estamos falando. A caridade no sentido do amor, de você se dar a outra pessoa, não dar os seus bens, a sua roupa velha, aquilo que não lhe cabe mais, que você não usa mais, o seu sapato que você não usa, não é disso. A caridade talvez seja, então, nós darmos bens materiais também, mas podemos dar bens materiais àqueles que nós precisamos. Nossos bens que a gente gosta, por que não dar ao outro? Isso também é dar-se. Nós colocarmos as outras pessoas num pé de igualdade e de importância dentro daquilo que é a nossa vida, no lugar onde a gente vive, a sociedade na qual a gente está inserido, essa sociedade na qual nós escolhemos viver quando aqui reencarnamos. Somos responsáveis por ela. A lei de trabalho, a lei de sociedade, leis divinas, que nos obriga a fazer com que todos ao nosso redor progridam junto conosco. Porque existe uma lei de progresso. Essa lei de progresso é para todos, não só para nós. Então, quando Jesus vem e nos fala que nós temos que dar-nos aos outros, que nós temos que ser caridosos, que nós temos que amar ao próximo, Ele está realmente nos colocando uma obrigação de assim sermos. Porque se assim nós não formos, a nossa evolução espiritual vai ficar mais lenta, vai demorar mais para progredir. Se nós conseguirmos sermos cristãos verdadeiros, como são as mensagens dele, certamente a nossa progressão espiritual dará passos muito maiores. Nós teremos um encurtamento na distância entre o que estamos aqui hoje e Deus. E Jesus dizia isso da maneira dele, mas que é de muito fácil compreensão, né? Jesus veio nos dizer para que nós dermos essas coisas para as pessoas, só que sem que uma mão saiba o que a outra fez, o que quer dizer, sem interesse próprio. Jesus veio mostrar como ser verdadeiramente caridoso. Chega essa época do Natal, os Correios fazem campanhas para que nós façamos doação para as crianças e todos ficamos
pelo manto da caridade. Nós somos envolvidos por uma emoção caridosa que vem de Jesus, que é de saber que o Natal está se aproximando e que tem crianças por aí que não têm um brinquedo, que não tem nem sequer coisa de comer, e a gente não se pensa nisso durante o ano inteiro. E muitas vezes a gente vai lá, faz essa caridade e publica na internet e mostra para todo mundo. E aí a gente não está pensando naquilo que Jesus nos disse. Uma mão não saber o que fez a outra. Porque é o interesse próprio. Eu estou sendo egoísta, estou pensando no meu orgulho. Então, eu estou agindo próximo do Natal, com esse espírito natalino, sem estar verdadeiramente sendo cristão. Vem nos diz que bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos. É de tão fácil compreensão, tão fácil compreensão. Não precisa nem sequer de uma explicação. Porque são esses os que têm um progresso espiritual muito mais acentuado. Aquele que não entra em conflitos, aquele que é naturalmente caridoso, ele não vai se colocar em conflito com a outra pessoa, porque ele não necessita massagear o próprio ego. Ele é puro de coração. E ele se coloca por isso manso, pacífico. Ele não se importa com o que o outro fez de errado, porque ele tem que saber que aquele outro também é um espírito em evolução. É lógico que a gente tem essa dificuldade muito grande porque somos espíritos ainda em início de evolução, nós somos egoístas e orgulhosos, sim. Temos essa dificuldade de olhar para o ato daquele outro e entender que ele, como nós, tem também esses mesmos problemas. E nós então não conseguimos perdoá-lo. Então, meus irmãos, amai-vos uns aos outros, quer dizer, inclusive, amar os inimigos. Amar as pessoas essas que a gente não consegue compreender o que fazem. É de uma dificuldade lógico extrema eu conseguir perdoar verdadeiramente uma pessoa que possa ter feito algo contra os meus interesses, ou contra as pessoas que eu gosto, ou contra o meu patrimônio. Mas se eu sou manso, sou pacífico, sou puro de coração, tenho que conseguir fazer que essa pessoa não sofra mais do que ela está sofrendo, porque aquilo que ela fez certamente terá efeitos. Ela passa pelas suas dificuldades, terá que reconhecer, reparar os erros nas vidas que virão pela frente, começando por agora. E quanto mais eu dificultar e bater de frente com essa pessoa, pior a coisa vai ficar. Porque daí eu vou estar agindo da mesma maneira. E então, agindo dessa maneira, eu não estou agindo como Jesus Cristo nos ensina, dizendo que é para amarmos, inclusive, os nossos inimigos. Porque Ele é todo amor. Amor no sentido literal da palavra. Não aquele amor só que a gente tem pelos pais, pelos filhos, pela esposa, pela namorada, pelas coisas que a gente gosta, pelo time do coração.
não é só isso. É um amor que é muito mais forte, que é o amor que Jesus vem nos colocar, dito por Paulo nas suas cartas, quando ele nos fala que, ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes, que não tivesse, se não tivesse o amor, nada teria. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas as ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é tudo. O amor é de suma importância. Eu posso, por exemplo, estar me melhorando a minha existência, fazendo uma reforma íntima, deixando de ter alguns vícios. Isso tudo vai fazer com que eu melhore espiritualmente. Agora, se eu não fizer por amor, com amor, o passo vai ter sido menor. Isso que ele quer dizer é que mesmo que eu dê tudo o que eu tenho, se eu der tudo o que eu tenho, porque Jesus veio e disse, vá, dê tudo que você tem aos pobres e segue-me, Paulo diz que se você não fizer isso com amor, não adiantou nada. Você evoluiu um pouco porque você se libertou da matéria, mas é o amor verdadeiro, a entrega desses bens a quem realmente necessita, não só interesse próprio de eu vou evoluir, eu vou cumprir o que Jesus me ensinou, então eu tenho que fazer isso com amor. É isso que Jesus ensinava. E ele mesmo vem, Paulo, e nos remete a uma passagem que é talvez uma das mais bonitas de todos os textos da antiguidade, né? Em Coríntios 13, vem e nos diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses e não se irrita facilmente, não tem rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Estamos precisando muito disso hoje em dia. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se vê uma definição dessa de amor, tudo que a nossa sociedade precisa hoje em dia, né? Olharmos para o outro entendendo aquilo que ele passa, não pensarmos só naquilo que é nosso, do nosso orgulho, agir com a verdade, com a justiça. Não só essa justiça dos homens, a justiça de Deus. Agir com todos, para todos com caridade. É uma dificuldade enorme, certamente, obviamente, mas esse é o ensinamento. Essa passagem é a passagem do Natal. Deveria ser discutida no Natal, quando o Papai Noel vem e traz os presentes. Talvez pudesse vir e dizer, gente, eu venho aqui por amor, por um amor paciente, por um amor bondoso, né? Falasse para as pessoas a carta aos Coríntios.
né? Já seria realmente fabuloso, né? Faríamos conhecer Cristo verdadeiramente. Mas conhecer no sentido literal da palavra, conhecer Cristo, não é ficar repetindo coisas que nos ensinam nas religiões, repetindo palavras, orações intermináveis que a pessoa mecanicamente fica falando. Não, conhecer Cristo é praticar os seus ensinamentos. Em primeiro lugar, compreender aquilo que ele diz, e é muito fácil porque são pouquíssimas passagens. Você não precisa ir em lugar nenhum além do Sermão da Montanha. Basta. Ou só essa passagem. Como seria? Subversivo? Porque foi naquela época. Ele combateu a injustiça, ele andou com os oprimidos, com a prostituta, com o pobre, com o ladrão. Ele era da periferia, pobre, filho do trabalhador braçal, aquele que não teve a oportunidade de ir aos bancos acadêmicos, que na época já existia, o que se chamava no judaísmo de bar mitzvah, que aos 12, 13, sei lá quantos anos de idade, a pessoa, filho de alguém da sociedade que tem condições financeiras, é levado aos bancos para o estudo da religião na época, né? Da Torá, etc., das línguas, de todo o conhecimento. Então, como seria a vida de Jesus nos dias de hoje? Se agisse como agiu, se fosse quem foi. Você que comemora o Natal e que se diz cristão, olharia como para aquela pessoa pobre, de vida humilde, que vem e diz que a sua riqueza fará com que você tenha problemas para entrar na casa do Pai, que o jeito como você age com o próximo não está correta, porque você não está agindo com amor, porque você está sendo egoísta. Se Jesus viesse e dissesse isso, você já pensou se Jesus viesse e dissesse, vai, vende a sua casa, dá aos pobres e segue-me, o que você faria? Nesses dias de hoje, com essa dualidade política sem nexo que a sociedade vive, que o nosso país vive, o mundo inteiro está passando por isso. Seria linchado, seria... Então nós temos que pensar na mensagem de Jesus num contexto geral, o que ele foi e quem ele era, qual o significado daquele Jesus naquela sociedade, dizendo para os hipócritas que estavam dentro das igrejas que eles não podiam agir da maneira como agiam, que eles não podiam transformar a casa do Pai num lugar de negócios, onde ele inclusive chutou as coisas que eles vendiam, porque eles estavam explorando os pobres em nome da religião. Você se coloca de que o crente, a pessoa que tem fé, tem que fazer determinados tipos de compra de materiais da igreja, daquela religião, etc. E vende isso. E explora essa pessoa. E Jesus Cristo combateu. Jesus Cristo veio combater os hipócritas que julgavam as pessoas sem olhar para dentro de si. Conhece-te antes a ti mesmo. Quando você não enxerga a trave que tem dentro do seu olho, mas vê o cisco no olho do outro. São passagens, colocações feitas por Jesus
que viraram nas religiões atos maravilhosos em que ele se tornou um mito por isso, mas que nós não praticamos no nosso dia a dia. É isso que tem que se transformar o Natal. É na compreensão desse homem, do significado verdadeiro de Jesus, quem ele foi, quem ele protegeu. Um homem que numa época de uma sociedade extremamente machista, vivia com as mulheres, deu voz às mulheres. Então nós temos que pensar em como ele olhava para a sociedade de uma forma igualitária. Todos nós, filhos de Deus, mesmo o ladrão, mesmo a prostituta, a mulher adúltera, etc., dos tantos exemplos que lá tem. E a gente olhar que se esse homem viesse no dia de hoje, eu pudesse estar pronto para dizer, estou com você, porque eu olho para a sociedade e compreendo a sociedade como um lugar em que todos nós temos que amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, fazer com que todos possamos crescer e evoluir juntos, abraçados em nome de Jesus. Esse então, o nosso Natal, a comemoração da vinda desse Espírito maravilhoso, que certamente está aqui entre nós, todas as vezes que em nome dele estivermos reunidos, ele conosco estará, porque o Espírito dele é tão gigantesco que consegue abranger tudo, e nós podemos senti-lo. Então vamos levar Jesus diariamente para a nossa sociedade, para o meio onde a gente vive, dizer todos os dias é Natal, hoje é Natal, amanhã é Natal, todo dia é Natal. Se a criança precisa de alguma coisa, eu vou dar a ela, porque é Natal, eu não vou ficar esperando o mês de dezembro, ou a campanha dos Correios, ou o chamado das ONGs. As ONGs precisam de coisas, de dinheiro, de mão de obra, todos os dias, não só nessa época do ano. É realidade isso. Todos os dias. Aliás, essa época do ano precisa menos. Precisa mais e mais e mais no começo do ano. Vamos todos os dias ajudar, então. E aí a gente vai ter um Natal muito feliz. Todos os anos. Assim como no ano que vem eu vou voltar e vou falar de novo essa mesma palestra, como já fiz em 3 anos anteriores, para poder pensar se o que eu fiz durante esse ano também valeu a pena, se eu fiz o Natal diariamente, se eu estou conseguindo me melhorar e melhorar aquilo que está à minha volta. Então vamos fazer todos isso, né? Todos os dias a gente pensar nisso para no Natal do ano que vem a gente lembrar de tudo que a gente conseguiu melhorar para a sociedade que a gente vive. Então, um Feliz Natal a todos. Deus abençoe e Jesus esteja conosco. Então, eu vou convidar vocês agora para a gente fazer uma prece de encerramento, antes de recebermos o passe. Nossa equipe já está sendo preparada e vocês vão receber na sua casa, no seu ambiente, no seu leito, no seu sofá, onde você estiver, essas bênçãos, essa energia. Então vamos agora fechar os nossos olhos e agradecer. Agradecer a Deus por esse momento, por essa noite tão especial. Agradecer por cada um de nós sermos tão especial perante Deus. Os olhos dele nos conduz. Nós brilhamos perante os olhos dele. Os olhos de Deus brilham quando ele olha para nós. Senhor, muito obrigada mais uma vez por essa noite. Obrigada por nós sermos pessoas que estamos aqui para evoluir. E cada um ser um instrumento seu. Nós estamos aqui representando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor desejou, designou para cada um que está aqui na terra. Que sejamos abençoados nesta noite, que a nossa família possa ser conduzida, que as pessoas enfermas possam sentir melhora, aquelas pessoas que sentem dor,
que transmute agora a dor, levando o amor para dentro de si, para os seus relacionamentos, para a sua comunicação. Abençoe, Senhor, esse planeta que está em sofrimento. Abençoe todas as pessoas que estão em guerra, que estão disputando poder, que estão disputando saber. Abençoe, ilumine a mente de cada um, ilumine o coração de cada um e faça com que nós possamos expandir a nossa consciência, para que cada um de nós se torne, sim, esse espírito de luz, que é essa luz que o Senhor colocou dentro de nós. Que assim seja.